Bom dia, sexto ano. Turma dando continuidade, ao nosso capítulo, que é a estrutura da Terra. Hoje iremos falar especificamente sobre deriva continental. Só que para a gente entender, essa questão da deriva continental, é importante a gente observar alguns pontos, Um deles é esse mapa aqui, ó. Esse mapa a gente pode observar o quê? Que ele mostra o quê? Os continentes sul-americano e o africano. Outro fator importante, gente, mais dois fatores importantes, é a gente analisar o seguinte, ó. Existiu fósseis, que esses fósseis viveram há cerca de mais ou menos 250 milhões de anos, e esses fósseis, gente, eles foram encontrados no sul da América do Sul e no sudeste do continente africano, quer dizer, nesses dois locais, Outra análise importante é outro também que fala sobre a questão dos fósseis encontrados na Antártica, Mostrou, gente, que alguns dos seres vivos que viveram, nessa região também eram muito semelhantes aos encontrados na África e na América do Sul. Então, a gente pode observar o seguinte, que existiu algumas análises que mostrou que foi encontrado coisas semelhantes em locais diferentes. Aí o que aconteceu? Mais ou menos em 1910, o meteorologista Alfred, ele fez o que? Ele observou o seguinte, ó. Ele percebeu semelhanças e encaixes, entre o que, nas costas da Antártica, da América do Sul e da África, Ele percebeu essa semelhança, que é como se tivesse encaixe, como se quando você juntasse esses locais, como fosse um quebra-cabeça, quando ele se encaixasse. Ele supôs, aí com essa observação, ele supôs o quê? Que há milhões de anos, os continentes, eles formavam apenas um continente, A partir dessa observação que ele fez, que ele percebeu, que esses continentes, se encaixavam como um quebra-cabeça, ele supôs o quê? Que poderia, há milhares de anos, não existir vários continentes, existia só um continente, E aí ele deduziu mais ainda, E que ao longo do tempo, o que poderia ter acontecido foi que esses continentes, eles teriam o quê? Se fragmentado, E suas partes fizeram o quê? Se afastaram, uma da outra. Por isso que ele falou dessa questão do encaixe, Aí, essa teoria, gente, ficou conhecida como deriva continental, ó. Bem aqui, ó, nessa partezinha de baixo, temos, deixa eu dar o zoom aqui, ó. Essa parte bem aqui, ó, que fala assim, ó, segundo Werner, no passado existia apenas um continente, tá aí, ó, pela imagem, que recebeu o nome de quê? De Pangeia, Pangeia, na verdade. Aí, em seguida, há cerca de 220 milhões de anos, iniciou-se a fragmentação, desse continente, A gente vê que ele começa o quê? A se afastar, Se afastarem um dos outros. Indo agora, gente, já tinha colocado bem aqui nessa parte de baixo, que é a continuação. Aí, com o tempo, o que aconteceu? Em seguida, como está dizendo aí, houve a divisão, desses continentes. Seus fragmentos continuaram a se deslocar. A gente percebe que se deslocaram mais ainda, ó. E depois, ó, por fim, houve a formação dos continentes com os que conhecemos atualmente, Eles já bem separados, Aí foi exatamente isso que ele analisou, que quando esses continentes se ficam perto do outro, eles é como se fossem uns encaixes, como um quebra-cabeça. Indo agora, gente, para essa partezinha aqui, vamos falar o quê? Que apesar, gente, desse modelo, dessa deriva continental, essa deriva continental, ela defende o quê? O que a gente percebeu aí? A movimentação da crosta terrestre, ele não conseguiu o quê? Explicar o que teria, provocado exatamente o que é essa movimentação, Aí o que aconteceu, essa explicação foi dada por outro cientista estadunidense, Harry, Ele foi que falou exatamente sobre essa questão dessa movimentação, Alguns estudos, gente, que aconteceram na década de 1940, sugeriu, que as rochas do fundo do oceano, elas eram o quê? Mais recentes do que aquelas que estavam presentes na nossa crosta, na crosta continental. Aí com isso, ele visou explicar o que? A formação dessas rochas do fundo dos oceanos, Aconteceu mais ou menos no início da década de 1960, Aí ele sugeriu o quê?
um modelo conhecido, né, com, que aí deu o nome, Teoria da Tectônica de Placas, né, que é o que mostra bem aqui, né, nessa imagenzinha bem aqui, mais ou menos como começou. Deixa eu dar o zoom aqui para vocês. O magma, gente, ele apresenta diferentes temperaturas no manto, né? O que é que a gente sabe, né? Que quanto mais perto do núcleo, maior vai ser o que? A temperatura. E essa diferença, a gente vai fazer com que o magma, né, próximo ao núcleo, aconteça o quê? Se desloque para as regiões mais perto da crosta terrestre, né? E o magma com menor temperatura, né, seja deslocado para as regiões mais perto, né, do núcleo. Essa movimentação, gente, ela vai criar o quê? Né, correntes de convecção, né? Vamos analisar bem aqui, ó. Bem aqui onde tem o número 1, né? A gente percebe que está acontecendo o quê? Um movimento circulatório do magma, né? Aí essas correntes, né, de convecção vão fazer com que a crosta oceânica se mova, né, lateralmente. Com isso, vai afastar o quê? As placas tectônicas, né? Que é o que mostra aqui no 2, ó. As setas um para um lado para o outro, como fosse se afastando, né? Aí vai provocar o quê? Uma abertura, né, nas fendas. Aí, em seguida, a gente parte do magma, sobe, né? Ou entra em contato com a água, né? Aí pode solidificar-se, né? Vai preencher alguns espaços e pode formar o quê? Uma nova crosta terrestre oceânica, né? Que é o que mostra no 3, né? Esse processo, gente, ocorrendo, né? Como é que se diz? Continuamente, né? Ele vai provocar o quê? A expansão do fundo dos oceânicos, né? Explicando que a deriva continental. Ele acredita que houve, né, essa movimentação a partir, né, dessa explicação que a gente acabou de dizer para vocês. Né? A base é essa, né? Ele acredita que foi por meio, né, disso que esses continentes, ele se dividiu, né, formando assim vários outros continentes, tá bom? Então, gente, nossa partezinha é essa, né? Vocês irão responder, né? Temos aqui essas duas questõezinhas e essa daqui, né? Que é uma cruzadinha, né? Referente à deriva continental, tá bom? Vocês podem ficar à vontade, gente, em pesquisar, tá bom? Para poder responder essa cruzadinha, se for necessário, pode pesquisar, tá certo? Qualquer dúvida, vocês me procurem no privado, tá bom? Tenham um bom dia.